essa recompensa de março do assinante? Seria perigoso se os Estados Unidos saíssem da OTAN? Considerando que o comando da OTAN é basicamente uma aliança militar coordenada e feita pelos Estados Unidos, eu não sei se existe uma OTAN sem Estados Unidos. A OTAN é um artifício, por isso que é sempre necessário entender que isso é o internacionalismo. Aí tu vai ter que ir lá na fundação do Estado americano, especular sobre aquilo, quando aqueles maçons fizeram aquele Estado. Os maçons são internacionalistas. Aí tu estuda a mitologia da crença deles. Aí tu estuda os impérios do antigo egípcio, Império Romano. O que esses caras sempre buscaram? Domínio global. Qual era a religião e ideologia deles? Paganismo, luciferianismo. De que o homem tem de virar Deus, que o homem pode atingir um estado de iluminação onde ele vira Deus. A própria prerrogativa de governança global já é uma coisa satânica, já, porque pressupõe blasfêmia, certo? Você querer dominar o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo já é uma posição blasfêmica, porque tu é basicamente um Deus mandando no destino dos outros. O banco, por exemplo, ele controla aquilo que tu come, o preço de tudo que tu faz, o valor da tua mão de obra, o tempo que tu gasta para fazer as coisas, se tem trabalho, se não tem trabalho. O banco controla tudo. Existe um benefício para a existência da OTAN? Depende de qual perspectiva tu olha. Por exemplo, olha o Brasil, por exemplo. O Brasil faz parte do domínio americano aqui. O americano domina o Brasil. Os Estados Unidos, né? O que a gente ganha sendo dominado pelos Estados Unidos? Nós não temos nenhuma liberdade para fazer nada. Cada vez, toda hora que bobeia, surge uma nova desculpa para censurar pessoas, novos inimigos que eles usam como pretexto para censurar os outros, tirar as liberdades populares, manter o status quo do banco e da oligarquia dos rentistas, né? Mantém as mesmas classes rentistas no poder, o povo sempre ferrado, pagando juro, pagando imposto exorbitante. Quando que o Brasil não foi assim, por exemplo? Por que as pessoas retardamente se escandalizam com a mesma coisa? Eu não entendo isso. Eu não entendo, por isso que eu não fico fazendo vídeos de escandalizações. Por exemplo, às vezes eu cito como dentro de um contexto político, mas eu não fico fingindo espetaculismo. Eu não vou, mesmo que isso aí, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas eu não consigo fazer isso, tá? Porque seria não sincero ficar fazendo isso, e seria alimentar esse retardamento. A OTAN, a função da OTAN é o domínio militar dos Estados Unidos sobre a Europa. É só essa a função. Sem Estados Unidos não tem OTAN. Vocês podem continuar chamando de OTAN, mas a questão é que sem o poderio bélico americano, aqueles países da Europa não têm arma. Tem uma frase aí famosa que o pessoal fala, que a França tem um exército capaz de conduzir um safari por uma semana. Eles não têm poderio mais para fazer nada. Não tem. A única função da OTAN é manter a unidade econômica americana, o domínio militar americano do lugar. Então, por exemplo, a OTAN, agora na guerra da Ucrânia, forçou a Alemanha, destruiu a economia alemã, que nem eles fizeram lá na República do Weimar, o que levou o Hitler, lembra? Então nós estamos vendo isso de novo. Os banqueiros criam a crise que leva a direita, que leva o que o pessoal chama de direita, que são só uma desculpa esfarrapada para um autoritarismo escandalizado, tá? Então, por exemplo, eles nunca é direcionado a quem está fazendo isso. Então, por exemplo, a OTAN, os Estados Unidos mandou, a pretexto de atacar a Rússia, é tudo um esquemão isso aí.
a pretexto de atacar a Rússia, ele mandou cortar o pipeline, aquele, né, do gasoduto para a Alemanha. Quer dizer, a Rússia vendia gás barato para a Alemanha e a Alemanha mantinha sua economia funcionando com esse gás mais barato. Os Estados Unidos sabotou o gasoduto e forçou a Alemanha a comprar gás de outro lugar mais caro, porque a Rússia é do mal. Então isso quem fez foi a OTAN. Cadê o livre mercado? Não tem livre mercado nenhum. Os americanos fazem isso com tudo. Por exemplo, a inteligência artificial. O DeepSeek estourou a bolha da inteligência artificial americana. As ações da Nvidia estavam lá em cima, por quê? Porque eles eram mentirosos, golpistas sem vergonha. O nosso para fazer AI, aí foi embora a ecologia, né, com a AI, né? Para fazer AI nós precisamos de milhares de quilômetros de data centers puxando energia, construir mais usinas nucleares para puxar mais energia. Porque nós temos que avançar, porque a China está avançando. Foi lá o Zuckerberg, o Elon Musk, foram tudo lá com um pratinho na mão, pedir para o Trump dar subsídio para eles, injetar dinheiro do governo, que consequentemente vem da onde? Vem do banco, que vai virar juro, que vai ser botado na conta de quem? Da corporação? Não, do povo, porque os lucros serão privados. Se o governo faz um investimento, vamos supor que a garantia do empréstimo é o imposto no povo. O pessoal não entende, isso é um esquema de usura. Por exemplo, o banco fala assim, por que o banco adora emprestar dinheiro para o governo? Porque é certo que o governo vai pagar, porque ele arranca o dinheiro do povo, que nem o Lula está fazendo agora. Aperta aí, corta o BPC, corta o Bofica. Ele parou graças ao Nicolas Ferreira. Então, até para agir no campo aqui tá difícil. Porque, por exemplo, eu não sou necessariamente a favor do Bolsonaro nem do Nicolas Ferreira. Mas se eles estão apertando o governo Lula, e isso está resultando num. Se o Lula oprimido resulta num governo menos cruel, o governo então. Essa é uma questão prática. Tem nada a ver com apoiar o Lula. Não posso apoiar o Lula, mas eu também não apoio o Bolsonaro. O cara tá nessa situação aqui. Se tu não quer pessoa passando fome, tu tem que manter um pé na nuca do Lula aqui, ó. Tira o pé do meu pescoço. Não dá, Lula. Tu é sem vergonha, tu é fraco, tu é submisso e tu trabalha pro banco. Então, a função da OTAN não é só manter essa ordem militar, é uma força, ela conspira, tá? Ela sabota soberanias, ela dá golpe de Estado e eles mantêm a ordem econômica desse capitalismo apodrecido americano que visa oferecer sempre o pior serviço com as maiores taxas e os maiores lucros. Então, por exemplo, o DeepSeek, não podendo usar os chips da Nvidia, aprendeu a usar os mesmos, não podendo usar os chips mais top, né? Porque eles ainda estão usando os chips da Nvidia, só que eles estão usando versões defasadas. E coordenaram a inteligência artificial deles lá diferente. Eles fazem a inteligência artificial deles semelhante a como a comunidade de games era, dos desenvolvedores de jogos de computador, era nos anos 90 nos Estados Unidos, onde tu tinha, por exemplo, aquele cara, o pessoal que fez o Doom, o John Carmack, ele criou, junto com o John Romero, né, eles criaram o tiro em primeira pessoa. E ele criou a engine. Depois, a cada nova engine que ele fazia, ele liberava o código base da engine anterior. É por isso que hoje tu vê Doom rodando até em display de micro-ondas, tem Doom rodando em display de teste de gravidez. Por quê? Porque o código é aberto. Tem jogos novos sendo feitos com a mesma engine do Doom, que é o que? Celaco. Tem jogo famoso, para pesquisem. Por quê? Porque o código é aberto. Então o DeepSeek, os chineses têm esse método, abre o código, e a função da OTAN é manter esse capitalismo podre. Não pode deixar o americano. Bane o TikTok, caminhão da Toyota que consome menos, bane o DeepSeek, bane tudo que produtos melhores, mais baratos, bane. Deixa os nossos capitalistas engordarem aqui. A função da OTAN é essa. Quando eles falam em terrorismo, segurança nacional, o que eles estão falando é manter a ordem via força econômica da nossa supremacia do mercado. É disso que se trata a OTAN. Então, se isso acabar, pode ser bom.